bem rápida, mas assim, de encorajamento para essa família, para essa casa e para essa reunião. Tá? Quero vir aqui no nome do Senhor, deixar para vocês uma meditação no livro de 2 Samuel. O quê? A Bíblia do milho? Tá aí nessa segunda porta aí. A minha tá aqui pra irmã. 2 Samuel 9, né? É um texto conhecido. Eu não sei se todos têm Bíblia, eu acho que nem todos têm a Bíblia. Mas eu vou ler bem devagarzinho. Mas você que não tem uma Bíblia, você vai prometer para mim o seguinte. Eu vou escutar, pastor, com atenção. Amém? Que está escrito assim: bem-aventurados que ouvem a palavra deste livro. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler bem devagarzinho. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou combinar aqui, ó. Eu vou ler versículo por versículo e não vou ler o texto todo assim, direto. Eu vou lendo e explicando, para a gente ir entendendo o texto, tá bom? Então, 2 Samuel 9 conta a história, só um pano de fundo antes de eu ler. Conta a história de um rapaz que chama Mefibosete. Você tem coragem de colocar o nome do seu filho de Mefibosete? Parece até língua estranha, né? Mefibosete, dá pra... É um nome assim que... Mefibosete. Então, essa aqui é a história de Mefibosete. Quem que é Mefibosete? Esse rapaz era filho de um príncipe de Israel. Era filho de um príncipe. O pai desse rapaz, desse príncipe, chamava Jonatas. E ele era o sucessor, era o próximo na linha para ser rei. E logo depois que o pai dele morresse, quem que ia ser o rei? Mefibosete. Então eu quero que você entenda que esse rapaz era um rapaz que o futuro dele já estava garantido. Ele era uma pessoa que nasceu num berço real. Ele já tinha nascido com uma proposta que em um momento da vida dele ele se tornaria um rei dentro de Israel. Mas aconteceu alguma coisa na vida desse rapaz que eu quero ler com você e tirar algumas lições desse texto e aplicar elas. O que tem a ver o Mefibosete comigo e com você? O que o Mefibosete se parece comigo e com você? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: disse Davi, é um rei Davi, o rei Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas, que é o pai de Mefibosete? Número 2, e havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe ao rei: és tu Ziba? E ele disse: sou teu servo. E disse o rei: há ainda na casa de Saul alguém para que eu use com ele de beneficência da parte de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha que interessante. Esse rapaz, Mefibosete, era neto de Saul, filho de Jonatas, futuro rei. E agora Davi, que é um rei que Deus constitui, e Deus rejeita Saul e a sua casa, ele está fazendo algo aqui muito bonito. Ele está dizendo assim: olha, eu sou um rei que Deus escolheu para reinar em Israel e me colocou no lugar de Saul. Então toda aquela linhagem da casa de Saul, ou seja, Jonatas já não tem mais nenhum tipo de direito, Mefibosete não tem mais um direito, nenhum dos parentes de Saul tem direito mais nenhum, porque Deus agora me colocou no reinado. Mas Davi, ele faz algo interessante, que eu quero que você preste atenção nisso aqui. Davi diz assim: eu sou rei, mas eu quero fazer algo de bom pela casa de Saul. Eu quero abençoar alguém na casa de Saul. Há alguém vivo ainda? Porque houve uma guerra ali. E ele pergunta: há alguém vivo da casa de Saul para que eu possa ser instrumento de bênção? Ou seja, eu possa usar da beneficência de Deus? E tinha alguém ali por perto. Falou assim: olha,
tem um rapaz chamado Mefibosete, filho de Jonatas, que está aleijado dos 2 pés. Versículo 5 diz assim: então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi e disse aos seus criados: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Amém? Amém. Só até aí. Fecha a sua Bíblia assim, põe aí no banco. Eu não vou demorar, mas eu quero só falar um pouquinho sobre esse texto. Mefibosete, ele na Bíblia, a simbologia bíblica de Mefibosete é a nossa simbologia. Ele representa a mim e a você. Por que eu sou uma representação de Mefibosete? Porque a palavra do Senhor diz que Deus criou a mim e a você para nós sermos reis sobre essa terra. O plano de Deus no Éden, na criação do homem, era que o homem reinasse sobre este lugar. Mas todos conhecem a história. O pecado entrou na humanidade. O pecado, ele entrou na história do homem. O homem errou o alvo. Pecado quer dizer errar o alvo. Toda vez que o homem erra o alvo, ele está pecando. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Você tem um alvo para ir nessa direção e você pega uma outra rota e você erra. Isso é pecado. Então quer dizer, o homem quando errou o alvo, ele caiu. Diga comigo assim, o pecado faz o homem cair. Faz o homem cair. Caiu. O pecado fez o homem cair da presença de Deus. E quando ele caiu, aconteceu 2 coisas com o homem. Primeiro, a Bíblia diz que a coroa da cabeça dele caiu também da sua cabeça. Já viu quando alguém cai? E se ela tiver alguma coisa na cabeça assim que está ameaçando, cai também? Escapou. A coroa de rei do homem saiu da sua cabeça. Aí, o que acontece? O homem ficou agora como Mefibosete, alguém que era para ter sido e nunca foi. E a outra coisa que aconteceu com Mefibosete e que aconteceu também com o homem, quando ele pecou, quando ele caiu, quando eu falo homem aqui é a humanidade, tá? A Bíblia diz que nós ficamos aleijados dos nossos pés. Espiritualmente, nós não conseguimos mais caminhar para Deus. Nós não conseguimos mais estar diante de Deus em pé. Nós não conseguimos mais estar firmes na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz em Romanos que o pecado ele faz separação. Olha que coisa triste. O pecado ele fez uma separação do Criador com o seu príncipe, com o seu rei. Mefibosete, ele ficou com os pés aleijados, porque alguma coisa aconteceu, e eu quero, assim, usar essa tragédia que aconteceu com ele, para ilustrar a tragédia que é o pecado quando ele entra na nossa vida. A Bíblia diz que Mefibosete, ele bem novinho, de colo, ele devia ter assim, seus 2, 3 anos, 1 ano e meio, eu não sei a idade, a Bíblia não faz. Ele estava ainda sendo cuidado por alguém de colo. E houve uma guerra em que toda a família de Mefibosete foi morta. Saul, o avô dele, o pai dele. E havia um costume naquela época do seguinte: o rei que conquistasse, o rei que matasse o rei que estava no trono,
tinha que matar todos